Bom dia, meu povo lindo do terceiro ano. Eu espero que vocês estejam bem, a família de vocês também, com muita saúde, tá? Galera, antes da gente continuar o nosso conteúdo, que é Segundo Reinado na História do Brasil, forte aí no Enem, para quem tá preocupado principalmente com a prova, que já é em janeiro, né? É um dos assuntos que você tem que sacar, você tem que dominar, tá certo? Hoje a gente termina de conversar sobre esse conteúdo do Segundo Reinado, mas antes da gente partir para essa continuação, eu queria dar um retorno para vocês da atividade da semana passada, tá certo? Para que vocês percebam o que poderia ter melhorado e tudo mais, tá bom? No geral, eu queria dizer para vocês que estou bem feliz com o resultado das visualizações no YouTube da aula, né? Eu observei que já é bem maior do que o número de pessoas que acompanhavam no Google Meet, então primeira missão cumprida, que era fazer a aula chegar a mais pessoas. Galera, me ajudem. Diga para os coleguinhas aí que estão por fora que a aula está no YouTube, está disponível. Você pode assistir qualquer hora que você quiser, tá bom? Sempre é aula. Então, pega o seu caderninho, faça suas anotações. Faça como se você estivesse na aula presencial, tá certo? Faça suas anotações direitinho. Se tiver dúvidas, anotem. A gente vai ter um dia para tirar essas dúvidas. E mesmo que você não possa comparecer no Google Meet nesse dia de tirar as dúvidas, manda pelo WhatsApp para mim, tá certo? Sempre respeitando o horário de trabalho da professora, por gentileza, tá certo? Segunda a sexta, no horário da escola, tá bom? Galerinha, então vamos lá para o que interessa. Essa foi a atividade da semana passada, né? Como vocês podem ver, 20 pessoas aparentemente responderam, se é que ninguém não mandou duplicado, né? Que às vezes tem gente que manda 2 vezes, mas aparentemente 20 pessoas responderam, um número bom. Já observo que também foi maior do que nas outras semanas. Eu acredito que tem a ver com acesso à aula, porque quando você acessa a aula fica mais fácil de você responder, na verdade. Então, talvez tenha a ver com isso. A primeira questão era uma questão objetiva, ou seja, de marcar, tá certo? E era uma questão falando sobre o contexto, os grupos políticos, né, do Segundo Reinado, tá? Então, sobre o parlamentarismo praticado durante quase todo o Segundo Reinado e a atuação dos partidos liberal e conservador, podemos afirmar que a resposta correta era essa, liberal e conservador, sem diferenças ideológicas significativas, alternavam-se no poder, sustentando o parlamentarismo de fachada manipulado pelo imperador. Por que parlamentarismo de fachada? Porque, no final das contas, os parlamentares eles não tinham realmente voz ativa, eles acabavam ficando muito ao sabor dos desejos políticos do próprio imperador Dom Pedro II, tá certo? Eu peguei aqui uma resposta de uma pessoa aleatória, anônima, não vou dizer quem é, né? Ela vai saber, mas não vou dizer quem é, para respeitar aí, né, sua privacidade. Eu peguei, considerei respostas boas que ela deu, tá certo? A segunda e a terceira eram subjetivas, ou seja, de escrever, né? Pessoal, quando forem fazer essas questões subjetivas, tenham um pouquinho de cuidado. Por quê? Vocês estão no terceiro ano, devem se preocupar com a questão da redação. História, sociologia, filosofia e geografia são munição para você se dar bem na redação. É dessas disciplinas que geralmente você vai pegar o arcabouço teórico para usar na sua redação, tá? Então, faça essas respostas de uma maneira realmente clara. Treine sua escrita nessas respostas, tá certo? Tentem fazer respostas com introdução, desenvolvimento e fim, como se fosse uma redação. Não que você vai fazer um texto enorme, mas que você consiga observar esse raciocínio se montando. Se você se acostuma a escrever sempre nesse sentido, fica mais fácil, é um treinamento para você conseguir desenrolar melhor a escrita, que eu sei que é um grande calo para vocês, a questão da escrita ainda, tá? Para algumas pessoas principalmente, tá certo? Então vamos lá. Valendo-se de seus conhecimentos sobre o Brasil colônia, cite uma semelhança e uma diferença significativa entre a exploração agrária cafeeira no oeste paulista, no século XIX, e durante o Segundo Reinado, e a que predominou na lavoura canavieira no Nordeste colonial. Ora, aqui eu estou fazendo uma questão já contando que você, aluno de terceiro ano, domina
todo o conteúdo de Brasil, já saca de Brasil colônia, sabe que no Brasil colonial o Nordeste era a área mais importante com a produção açucareira e como era essa sociedade açucareira, essa sociedade canavieira, né? Qual era a forma de trabalho, como funcionava a produção, tudo isso você tem que dominar, certo? E tô pedindo para você fazer o que aqui? Citar. Qual é o verbo de comando aqui? Citar. Cite uma semelhança e uma diferença. Só precisava de uma, tá? Então vamos lá. A pessoa respondeu o seguinte: uma semelhança bem visível é o latifúndio, né? Poderia colocar a presença do latifúndio. A diferença é que no Nordeste colonial prevaleceu a utilização do trabalho escravizado, lembra que tem diferença, africano, enquanto, aí vírgula aqui, né? Enquanto em São Paulo, ou melhor, no Oeste paulista, ocorreu a transição do trabalho escravizado para o trabalho livre com a chegada dos imigrantes. Ótima resposta. Só faria algumas alterações aqui de pontuação e alterar algumas palavrinhas, mas veja que é compreensível, tem sentido e atende totalmente ao que a atividade pediu. Citar uma semelhança e uma diferença. Começou com uma semelhança bem visível é a presença do latifúndio. Todo mundo deve lembrar o que é latifúndio, né? Grandes propriedades de terra. Tem outra coisa também que é uma semelhança, que é o latifúndio monocultor, ou seja, que só produz uma coisa, né? Que tem foco naquele produto que é o grande produto de exportação. Assim foi no Nordeste, açucareiro, e assim foi no Oeste Paulista, cafeeiro, latifúndio monocultor. A diferença é que no Nordeste prevaleceu a utilização do trabalho escravizado africano, fato. Já em São Paulo, nesse período, né, no Oeste Paulista, aí no meados do século XIX, houve essa paulatina transição para o trabalho livre, com a chegada de imigrantes que, lembrem, era estimulada pelo Estado brasileiro por causa daquela história da tese do branqueamento que eu falei na aula passada, tá bom? Isso aqui foi viagem minha, né? Ficou isso aqui, não sei que danado foi isso. E essa outra questão, que também é uma questão interpretativa, como eu digo, uma questão que serve para você pensar nas problemáticas do Brasil, tanto no passado quanto na atualidade, para que você perceba as permanências, tá? Estudar a história do Brasil, cara, é realmente melhorar a sua compreensão sobre o país que você vive, fato. E eu acho que vocês começam a conseguir perceber isso cada vez mais estudando, principalmente a história do Brasil. Estabeleça uma relação entre o avanço das fazendas de café para o oeste paulista, a partir de 1850, e os dados do gráfico que se segue. Então, a gente sabe que quando ocorreu o avanço, né, para o oeste, obviamente que ali havia gente. E que gente era essa? Grupos indígenas, né? E havia também, obviamente, matas, né? Florestas primitivas que estavam ali e que foram derrubadas, né, para que pudesse surgir aí os latifúndios monocultores cafeeiros, certo? Então, isso a gente já sabe. Esse gráfico, ele mostra dados preliminares até 2019 de assassinatos de índios e lideranças indígenas no campo, tá? Então, você observa uma quantidade considerável. Aqui a gente está falando de índios e lideranças indígenas, né? Fora aquelas brigas, né, que acontecem de trabalhadores, né, da terra que disputam, né, muitas vezes por áreas para poder sobreviver, né, para poder plantar, enfim. E aí a resposta da pessoa foi o seguinte: o grande motivo para terem avançado para o Oeste Paulista foram as técnicas que usavam para cultivar. Um exemplo disso é as queimadas. Isso desgastou o solo e fez com que perdesse sua fertilidade. Como o solo ficou pobre, avançaram para o Oeste Paulista e lá começou a surgir várias fazendas de café. Mas nessas terras já existiam os indígenas, que acabaram sendo expulsos e massacrados, para que só assim pudessem cultivar o café. Comparando toda essa situação com o gráfico, podemos ter a certeza de que uma coisa permaneceu até os dias atuais, foi a falta de respeito aos povos indígenas. E mais, né? A gente poderia melhorar isso aqui dizendo o seguinte, que essas disputas por terra, elas continuam, e na verdade elas são o grande motivo
desse número de assassinatos, né, de lideranças e indígenas, tá certo? Galera, essa foi a atividade da semana passada. Espero que tenha ficado claro aí a resolução. Agora a gente vai partir para a continuação do conteúdo do segundo reinado. Vamos lá. Em algum momento desse vídeo, eu vou fazer uma revelação que algumas pessoas já sabem, de uma coisa da minha vida pessoal, tá? Que eu prometi que ia contar para algumas pessoas, então em algum momento eu vou revelar. Não vou dizer quando, para que vocês assistam todinho, tá bom? Mais um motivo para assistir todo, tá certo? Mas vamos aqui continuar a nossa aula, tá? Como a gente estava falando, houve uma divisão aí, né, desse conteúdo em duas partes. Então, a gente falou na semana passada dos 2 primeiros momentos do governo de Dom Pedro II, né, que é o chamado período de conciliação e depois período de consolidação. Então, no período de conciliação, a gente vai ter um momento no qual Dom Pedro II vai basicamente mostrar que veio, né, vai dizer assim, elite, eu consigo manter a ordem interna aqui desse país, né? E no período de consolidação, aquele período de prosperidade, né, no qual o Dom Pedro II vai perceber uma calmaria no seu governo, principalmente em função de quê? Em função daquele equilíbrio que ele conseguiu manter entre liberais e conservadores, certo? Dito isso, agora a gente parte para o período final do segundo reinado, que é o período que iremos estudar hoje, o período do declínio, tá certo? De 1870 até o momento da proclamação da República. Então, vários fatores contribuíram para esse declínio. Entre eles, a questão da campanha pela abolição da escravidão, tá certo? Pessoal, quando eu vou explicar essa questão da campanha abolicionista, eu sempre me refiro a esse fenômeno, né, como processo abolicionista. Por que eu chamo de processo? Porque se você parar para observar a linha do tempo das leis relacionadas à escravidão, você vai observar que houve todo um processo para que, de fato, finalmente, a lei de abolição ocorresse, tá? Então, por isso que eu costumo falar de processo abolicionista, certo? E aí, olha que interessante. Por que foi tão lento, né? Porque havia, como a gente sabe, um grande interesse dos latifundiários brasileiros, e aí eu não estou falando só dos cafeeiros, não, estou falando de todo o Brasil, porque a gente sempre teve essa vocação para determinadas regiões, ou o Brasil todo, quando possível, produzir uma coisa só para exportação, né? Então, no Nordeste, a gente continua aqui muito fortemente com açúcar, com algodão, né? Com tabaco em algumas regiões. No caso de São Paulo e Rio de Janeiro, esse foco, em Minas também, esse foco no café. Então, todos esses latifundiários do Brasil, eles dependiam basicamente de quê? Da mão de obra escravizada. Então, havia uma pressão muito forte para que isso acontecesse de forma lenta, paulatina, porque senão a economia realmente entraria em colapso, certo? E é interessante observar que, a partir de determinado momento, esses latifundiários, eles vão perceber que não há um retorno em relação a essas leis, que não adiantava mais ir contra elas ou tentar contorná-las, né? Eu estou lendo esse livro aqui, Histórias da Gente Brasileira, volume 2, Império. É um livro que fala sobre várias questões que impactaram, né, a vida dos brasileiros no período imperial, entre elas a questão da campanha abolicionista, tá? E aí tem um trecho que eu quero mostrar para vocês, que como vocês estão vendo aqui, ó, que fala sobre
a mentalidade que vai emergindo, né, em grande parte dos latifundiários, né? Aqui, principalmente, falando de Nordeste, certo? Na verdade, aqui está se falando de um congresso, 2 congressos que aconteceram, congressos relacionados à agricultura no Brasil. E aí vários fazendeiros participaram desse congresso para discutir as questões ligadas à agricultura e também a questão da mão de obra, obviamente. E chama a atenção da gente esse trechinho aqui, que fala justamente do fato deles terem percebido que não adianta mais ir contra as leis abolicionistas. Olha só, abre aspas. A grande maioria dos participantes desses congressos de 1878, 10 anos aí antes da abolição efetiva, já tinha desistido de pensar em meios de contornar as leis abolicionistas de 1850 e 1871 e reconhecia que os novos braços a serem incorporados na grande lavoura teriam de ser livres, comenta o historiador Peter Eisenberg, tá? Então esse trechinho ele é bem, representativo do que vai acontecendo, né? E do que a própria mentalidade desses senhores vai se transformando, né? No sentido de perceber que não havia mais como ir contra essas leis, e sim qual vai ser o grande intento deles a partir desse momento? Vai ser tentar protelá-las, né? Vai ser tentar deixar o processo mais lento, né? Para ocorrer essa transição. Agora eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre o porquê desse processo, né? Quem pressionava, né, para que essas leis fossem efetivadas, né? Então vamos lá. Havia pressões tanto externas, certo, gente? Tá? Tanto pressões externas quanto pressões internas. Tá? Vou colocar aqui para vocês. Pressões externas, países europeus, principalmente Inglaterra, certo? E havia também as pressões internas por essa abolição. Basicamente, sociedade civil organizada, certo? Pedindo, né, exigindo, falando da urgência, né, da necessidade dessa abolição. Então, essas pressões externas da Inglaterra, lembrando que a gente vai ter desde a independência, mesmo antes da independência, uma relação de muita dependência em relação à Inglaterra. Né? Lembre que foi a Inglaterra que emprestou a indenização que a gente pagou a Portugal para que eles reconhecessem a nossa independência. Então, havia uma relação de muita dependência em relação à Inglaterra, e ela vai ser a principal fonte, né, de pressão, né, principalmente em Dom Pedro II, para que ocorresse a abolição da escravidão. E assim, não era porque a Inglaterra era boazinha, né? Era porque, lembre, que a Inglaterra era um monstro industrial. Produzia bens e queria o quê? Mercado consumidor. Num país de maioria escravizada, tem mercado consumidor exacerbado? Não, porque as pessoas não recebem salário, logo elas não têm como consumir. Então, o grande interesse da Inglaterra na abolição era aumentar o seu mercado consumidor, visto que o Brasil é um país grande, com uma população considerável, então seria um grande investimento, né, para a Inglaterra, certo? E as pressões internas vinham realmente aí de pessoas, né, principalmente profissionais liberais urbanos, médicos, professores, jornalistas, advogados, que consideravam essencial a questão da abolição. Fosse por uma convicção pessoal, humana, fosse por uma questão de ter sofrido na própria pele isso, e esse é o caso que a gente vai falar agora. O caso dessa pessoa com a vida digna de filme, digna de uma novela sobre ele,
que é o Luiz Gama, né? O Luiz Gama, um homem negro, né? Aí viveu durante o Brasil Império, nasceu aí em 1830, eu esqueci aqui de colocar, mas ele morreu em 1882, tá? Ele foi um grande defensor da abolição, né? Um homem negro que defendia a abolição. Ele era um advogado que se tornou advogado de forma autodidata. Nesse período se chamava quem conseguia advogar sem frequentar necessariamente uma faculdade, né? Mas ele estudou basicamente sozinho, vamos dizer assim. De rábula era o nome que se dava, e era permitido que a pessoa fosse um rábula. E ele também foi um grande jornalista, né? Um grande escritor, inclusive muitos consideram poeta também. E o Luiz Gama tem uma história de vida assim impressionante. Ele nasceu livre, ele era filho de uma africana livre e de um português, fidalgo, que vivia de heranças, mas que acabou perdendo tudo. Fala-se que por causa de dívidas de jogos, né? O fato é que a mãe de Luiz Gama, em determinado momento, viajou e deixou o filho aos cuidados do pai. E nesse interim, né, nesse período que ela esteve fora, esse pai entrou em miséria por causa dessa dívida de jogos e teve a bela ideia de vender o próprio filho, né? Então ele vendeu o Luiz Gama, com cerca de 10 anos de idade, como escravizado. A partir daí, Luiz Gama começa uma trajetória de sentir na pele, né, a escravidão. E aí ele acaba sob os cuidados entre aspas, né? Ele acaba sendo, ficando, permanecendo na casa de um senhor que negociava escravos sob comissão, né? E aí ele passa a cuidar de serviços domésticos e aprende também o ofício de sapateiro com outro escravizado, que também vivia provavelmente era um escravo de ganho, né? Desse encarregado de negociação de escravizados. E aí, em um determinado momento, o Luiz Gama teve contato, né, com a questão da alfabetização, por causa de uma pessoa que... um hóspede, né, desse cara que passou um tempo em Salvador estudando, né, e aí ele aprende, né, a ler, né, e a escrever com essa pessoa, se aproxima e aprende a ler e a escrever. E finalmente, em 1848, quando ele tinha 18 anos de idade, ele foge e consegue documentos provando que nasceu livre, né? E aí, quando ele prova isso, ele obviamente é liberado, porque ele realmente nasceu livre, né? Depois ele vira soldado, depois ele aprofunda os seus estudos e finalmente se torna aí rábula, né? Como eu falei para vocês. O mais interessante da história de Luiz Gama é que ele foi um ferrenho defensor do abolicionismo, né? Ou seja, ele fortemente trabalhou nessa campanha abolicionista. E mais do que isso, né? O Luiz Gama ele conseguiu libertar cerca de 1.000 pessoas da escravidão, provando uma coisa relativamente simples, né? Provando que elas chegaram no Brasil depois de 1850. Então, provando isso, ele provava que a pessoa estava mantida sob escravidão ilegalmente porque tinha chegado depois do fim do tráfico negreiro, certo? Então, é uma história belíssima, né? A história do Luiz Gama. Inclusive, a OAB, né? A Organização Brasileira, a Organização dos Advogados do Brasil, prestou uma homenagem a ele, pós-morte, né? Reconhecendo a sua magnificência como advogado, certo? E é uma história realmente que eu acho, assim, lindíssima, né? Uma história muito interessante, a história do Luiz Gama, e mostra também, claro que a história dele é uma exceção, mas mostra as possibilidades de pessoas negras também ocuparem outros espaços para além da escravidão, como eu sempre digo a vocês. A sociedade brasileira sempre foi uma sociedade muito complexa. Não é porque a pessoa era negra que necessariamente ela era escravizada, certo? Então,
Outro fator que vai ser bem interessante aí, não como um fator de ajudar no declínio do império, mas é um fator que é interessante a gente chamar a atenção, que é a chamada Lei de Terras, tá? A Lei de Terras, muita gente entende como um grande golpe nas pessoas que estavam sendo libertadas, né? Observe que ela é do mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz, que é a Lei do Fim do Tráfico Negreiro. O que é que essa lei determinava basicamente? Essa lei determinava que nenhuma terra poderia mais ser apropriada através do trabalho. Sabe que acontece, e até hoje acontece ainda, a questão dos posseiros, né? Pessoas meio que se apossam de uma área que está ali abandonada, terra abandonada. E a lei de terras, ela vai estabelecer que agora, mesmo as terras desocupadas, devolutas, só poderiam ser adquiridas através da compra, tá? Sim, professor, o que é que isso tem a ver com a população negra que está sendo libertada aí do cativeiro? Tem muita coisa a ver, galera. Por quê? Porque ela vai impedir que aquelas pessoas que estavam sendo libertadas obtivessem posse de terra através do trabalho, basicamente. Porque muitas dessas pessoas poderiam se tornar pequenas proprietárias e viver, né, do seu trabalho na terra. Porém, essa lei de terras, né, acabou barrando essa possibilidade de vida e de independência financeira, de sobrevivência realmente para essas pessoas, né? Então, muitos historiadores fazem essa relação entre a questão do processo de abolição e a lei de terras, vista aí como uma maneira, né, da elite política barrar realmente o acesso, né, barrar a inclusão social, a inclusão no mundo do trabalho desses escravizados. E pior, essa lei também previa a ajuda do governo para a vinda de colonos do exterior para serem contratados no país, né? E acabar talvez sendo proprietários dessas terras, né? Então, novamente, esse incentivo é a vinda de imigrantes relacionada àquela tese do branqueamento que a gente falou na aula passada. Outro fator que vai influenciar bastante, tá? Sim, aí vamos terminar aqui esse raciocínio. Por que a campanha abolicionista é algo que vai enfraquecer o poder de Dom Pedro II? Porque, galera, lembrem, o que era o ponto em comum de toda a elite brasileira? Se fosse ela conservadora, liberal, né? Qual era o grande ponto em comum? A manutenção da escravidão. Era algo que todos defendiam, né? Toda essa elite proprietária de terra defendia, por motivos óbvios, né? Porque eles tinham muitos privilégios em função disso. Então, no momento que Dom Pedro II já não consegue mais, já dá sinais de que não vai conseguir mais manter isso, o seu poder político vai se enfraquecendo. E tem uma coisa aqui que não é simplesmente coincidência de data, não. Observe que a Lei Áurea é de 1888. E de quando é? Quando acontece a proclamação da República? No ano seguinte, em 1889. Então, claramente, há uma relação entre o que se esperava de Dom Pedro II em relação à manutenção da escravidão. Quando ele não consegue mais fazer isso, quando isso fica impossível de ser sustentado, ele perde ainda mais apoio político, né, da elite brasileira, certo? Outro fator que vai influenciar bastante a perda de poder político do Dom Pedro II vai ser a Guerra do Paraguai. Essa Guerra do Paraguai, de 1864 até 1870, ela envolveu, de um lado, a chamada Tríplice Aliança, formada por Brasil, Argentina e Uruguai, contra o Paraguai, certo? Pessoal, preste bem atenção numa coisa, isso já foi foco de questões por 2 vezes no Enem, a Guerra do Paraguai. A explicação para a Guerra do Paraguai é um pouco complexa e não há um consenso dos historiadores para explicar a causa dessa guerra, certo? Tem historiadores que atribuem o início da guerra aos interesses da Inglaterra, visto que
o Paraguai tentava se industrializar. E a Inglaterra via isso como uma ameaça aos seus interesses aqui na América Latina, tá? E teria pressionado o Brasil a entrar em combate com o Paraguai. Essa é uma teoria, essa é uma ideia, né? Que tem, inclusive, alguma argumentação forte, mas também tem pessoas, historiadores, que defendem que, na verdade, tudo se deu por questões realmente internas, né? Por questões de projeto do Brasil mesmo e do Paraguai, certo? Então, alguns historiadores vão falar que o grande motivo seria a tentativa do governante do Paraguai, Solano Lopes, de conseguir uma saída para o oceano, né? Porque o Paraguai não tinha uma saída para o mar, e para isso ele precisaria atravessar a Bacia do Prata, né? E isso acabava levando a inconvenientes, né, diplomáticos, a brigas entre Brasil, Argentina e Inglaterra Brasil, Argentina e Uruguai em relação ao Paraguai. Então, afirma-se nesse sentido que, em função dessa ameaça que o Solano Lopes, que era o governante do Paraguai, significava no sentido de querer expandir o território do Paraguai e talvez pegar, né? Pegar áreas que fossem do Brasil, da Argentina, do Uruguai, que teria começado a guerra por causa disso. Então, não há um consenso fechado sobre essa questão da causa da guerra do Paraguai, certo? Então, se vocês pegam uma questão sobre isso, ela vai abordar essa questão, que não há um consenso entre os historiadores sobre a motivação, tá bom? No dia que a gente for fazer a nossa revisão, eu vou resolver questões relacionadas a isso, certo? Agora, quais são as coisas certas aqui para a história do Brasil? As consequências. As consequências da Guerra do Paraguai são um consenso para todo mundo, né? Então, ela vai acabar levando, sem dúvida nenhuma, primeiro, a mais um impasse em relação à população negra, porque muitos homens negros foram substitutos de filhos de proprietários na guerra, né? Então, houve uma convocação de homens para serem voluntários da pátria, que de voluntários não tinha nada, porque era realmente obrigado a ir para a guerra. E nesse movimento, muitos proprietários pegavam, né, para livrar os seus filhos da ida para a guerra, enviavam escravizados, né, os seus escravizados. E também houve a oferta, né, de liberdade em troca da ida para a guerra, certo? Então, muitos escravizados lutaram, né, na Guerra do Paraguai, e aqueles que conseguiam retornar eram libertos, certo? Então, outra coisa que também é bem complexa, né, porque você vai ter essas pessoas ganhando um certo status, essas pessoas negras ganhando certo status, esses escravos, né, que conseguiam sua liberdade por meio da luta na guerra, e que causou também ainda mais uma polêmica, né, sobre justamente o que o Estado brasileiro estava fazendo, né, se aproveitando mais uma vez desses braços negros, agora como bucha de canhão, porque muitos sem treinamento militar iam praticamente para fazer número, né, e morrer, e ao mesmo tempo que ocorria já esse clamor pela abolição da escravidão, né? Então, tudo isso junto vai também levando a mais discussões, mais polêmicas sobre a figura, sobre a questão da escravidão aqui no Brasil, certo? Então, uma das consequências é essa, e outra é a questão do fortalecimento do exército. O exército sai extremamente fortalecido dessa guerra, que o Brasil acaba somente gastando muito dinheiro, né?
e levando a uma situação de carestia. Então, é algo que faz com que o Dom Pedro II perca apoio popular, porque o Brasil, muitos brasileiros não viam a necessidade da guerra, não entendiam a necessidade da guerra, viam os gastos aumentarem nessa guerra e chegando ao bolso, né, das pessoas, porque guerra gasta muito, né? É suprimento, é soldado, enfim, armamento, munição, enfim. Então, havia um descontentamento geral pelas consequências financeiras da guerra. E, por outro lado, o exército se fortalece. O exército se fortalece porque sai como instituição que esteve à frente de todo esse processo, né? Tem a figura do Duque de Caxias, inclusive, que vai ser bastante bem reputada aí nesse contexto. E também ocorre a questão militar, que é justamente uma consequência desse fortalecimento do exército, certo? Visto que, se por um lado o exército ganhava, se fortalecia na opinião pública, né, ganhava mais espaço na opinião pública, por outro, ocorreu uma ordem muito estranha, né, do Dom Pedro II proibindo os militares de fazerem discussões através da imprensa, ou seja, retirando, né, a voz política aí dos militares. E isso levou a uma reação muito forte, né, a uma recusa de cumprir essa ordem, que acabou sendo revogada, sendo anulada, né, mas que demonstrava aí essas brigas, né, entre o exército e na verdade, o desgaste dessa relação entre o exército e o imperador. Aproximadamente 300 mil mortes, né, entre civis e militares, 60 a 70% da população do Paraguai morreu na guerra. O Paraguai foi o grande, né, derrotado no sentido de que foi o que teve maior prejuízo. A indústria paraguaia ficou arrasada. O país nunca mais voltou a ter bons índices de desenvolvimento na indústria e na economia. Galera, até hoje, eles ainda tentam se recuperar do baque populacional que a guerra causou, né? E a Inglaterra aumentou a sua influência no continente, né? Por consequência de quê? Dos empréstimos de dinheiro e apoio militar que ofereceu aos países da Tríplice Aliança, né? De certa maneira, isso fortalece a teoria de que a Inglaterra foi a grande motivadora desse conflito. Eu acredito mais em múltiplos fatores. Eu acho que tudo causou, né? Pressão inglesa, questões diplomáticas internas da América Latina mesmo, acho que tudo contribuiu no final das contas, certo? Então, olho nisso aqui. A Guerra do Paraguai, principalmente por suas consequências relacionadas à economia e ao fortalecimento do exército, vão desgastar ainda mais a figura de Dom Pedro II. E aí o exército se levanta como essa grande instituição que representa o Brasil, né? E não vai ser à toa que o golpe vai ser dado, né? O Dom Pedro II vai ser derrubado do poder por militares, certo? Outro fator importantíssimo, e a gente poderia dizer que o último, né, é a questão religiosa. Aqui, queridos alunos inteligentíssimos, eu peço para vocês lembrarem de que eu peço para vocês lembrarem que o Brasil tem uma história muito próxima aí com o catolicismo, a gente já sabe disso, fomos colonizados por um país católico, depois da nossa independência, a religião católica virou religião oficial e foi assim durante todo o período imperial. Então, se o Dom Pedro II se opunha a ordens da igreja, isso iria com certeza causar não só um descontentamento da igreja aqui no Brasil, da igreja católica, mas também uma reação da população, né? Então, o que foi essa questão religiosa? Vamos tentar entender aqui o que foi que aconteceu nessa briga religiosa que aconteceu aí no final do Segundo Reinado.
Então, galera, tudo começou basicamente quando o Papa Pio IX, ele enviou uma bula papal, né? Como se fosse uma recomendação, uma ordem, na verdade, em 1864, determinando, entre outras coisas, que os católicos que estivessem envolvidos com maçonaria, com a prática da maçonaria, deveriam ser excomungados. E aí o Dom Pedro II fazia parte da maçonaria, né? Então ele era diretamente afetado por essa ordem. Então, o Dom Pedro II, ele tinha a possibilidade de não reconhecer o decreto, não de reconhecer a ordem, e foi o que ele fez. Ele não reconheceu o valor da ordem dada, mas obviamente que isso já causa um certo desgaste com a relação da relação entre ele e a igreja. Tudo piora quando dois bispos resolvem simplesmente promover essa expulsão, ou seja, seguir a ordem do Papa e desobedecer a Dom Pedro II. Quando esses dois bispos fazem isso, eles acabam sendo presos pelo imperador, preso pelo imperador não, né? O imperador manda eles serem presos, condenados à reclusão e prestação de trabalhos forçados. Em função disso, a igreja passa a atacar fortemente o regime imperial, né, dizendo aí afirmando que o Dom Pedro II estava cometendo um ato de extremo autoritarismo, né? E veja, a pressão foi tão forte da igreja e da opinião pública como um todo, que o Dom Pedro II voltou atrás, né? Essa imagem aqui é uma chargezinha que demonstra inclusive a legenda dela é bem interessante. Afinal, deu a mão à palmatória, ou seja, afinal voltou atrás, né? O imperador, então, Dom Pedro II, ele volta atrás dessa decisão, né? No sentido de libertar os bispos, certo? Porém, isso já toda essa querela aqui, essa briga, já causa um grande desgaste da figura de Dom Pedro II. Então, a gente está observando aí se construir um quadro de muitos problemas, né, para o Dom Pedro II. E, finalmente, a gente tem a chamada campanha republicana, né, que na próxima aula a gente vai falar melhor sobre ela, né. Porém, o que é que a gente precisa entender aqui? Que se organizava já desde 1870, pessoas que apoiavam uma república, um movimento republicano, que apoiavam o fim da monarquia, o início de um Brasil republicano. E aí, basicamente, a gente tinha três grupos. O grupo de moderados, né, que defendiam uma transição gradual, né, uma república oligárquica. O grupo de radicais, que defendiam uma república democrática com participação popular, certo? E o grupo dos positivistas, que defendiam um golpe de Estado e a instauração de uma ditadura republicana. Esses positivistas aqui, na sua maioria, eram militares, né? E adivinha qual é a ala aqui, né, do movimento republicano que vai acabar sendo vitoriosa? Vai ser basicamente a dos positivistas, a dos militares, né? Então, em 1889, finalmente, a gente vê acontecer aí em 15 de novembro a proclamação da República, né? O Dom Pedro II é convidado a sair do Brasil, e o exército toma o governo provisório do nosso país, certo? Na próxima aula, quando a gente for começar a falar de Brasil República, eu vou explicar melhor essa transição, né? Essa proclamação da República, tá? Mas assim chega ao fim esse período imperial e a gente tem o início do Brasil República, né? Desse sistema republicano, no qual vivemos até hoje, mas que já sofreu também várias transformações, certo? Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender, eu espero que a aula tenha feito vocês refletirem sobre várias coisas que vocês observam na atualidade de vocês. Sempre, como eu sempre digo, estudar a história do Brasil é aumentar a nossa consciência enquanto cidadão dos problemas que a gente tem atuais, sociais, econômicos, políticos, certo? E por fim, né, dar aquela notícia que eu prometi para vocês.
A revelação que alguns já sabem, né? É que eu estou grávida, né? Eu digo a vocês porque essa turma sempre torceu muito por isso, né? Engraçado. E aí, finalmente aconteceu, né? E aí eu queria compartilhar com vocês hoje o sexo, né? Do bebê, tá? E aí, quais são as apostas de vocês? Menino ou menina? O que é que vocês acham? Bom, sem mais delongas, né? Sem mais suspense, quem vem aí é um menininho, tá? Vai ser um lindo menininho aí, ainda não decidi o nome, tô entre dois, Ian ou Heitor, né? Não sei, tá? E é isso, gente. Queria compartilhar com vocês essa notícia, dizer que eu tô muito feliz, apesar do momento ser complicado, né? Tenho medo também e tal, né? De ficar doente e tal, mas tô muito feliz. Espero que dê tudo certo. Vai dar tudo certo. Então é isso, gente. Um cheiro para vocês. Façam a atividade, raciocinando, né? Fazendo com gosto, fazendo com esforço, que é para o aprendizado realmente ser eficiente. Cheirinho e até quarta-feira que vem.